Muito bem, gente. Eu gostaria que você me desse de presente a sua atenção nessa manhã. Gostaria que você me desse de presente a sua atenção. Se tiver um café aí, o pastor Edilson, ele gosta de beber um cafezinho, mas se tiver aí hoje também, pode trazer, viu, irmão? Tem um cafezinho aí? Não, pode trazer também para mim. Pastor Edilson, ele gosta de tomar um cafezinho, eu também vou tomar um cafezinho hoje, irmão. Tem um cafezinho aí? Vamos sentar aqui. Senta aí, irmão. Senta aí, fica tranquilo. Vamos tomar um cafezinho. Põe aí, irmão. Pode tomar um pouquinho, irmão. Aí, isso, tá bom. Isso tá bom. Vamos beber aqui um cafezinho. Tem uma aguinha também aqui, irmão. Qualquer coisa, se a garganta secar aqui, a gente bebe um golinho de água também. Por nós, tem gente que bebe café e depois toma água, né? É interessante, né? Mas vamos beber um cafezinho. Fica tranquilo aí, irmão. A gente vai conversando, dialogando aqui e tomando um cafezinho. Pode sentar no sofá. Fica tranquilo. Quiser encostar o carro aí também. A gente vai conversando, tranquilo, sem pressa, sem apavoramento, como se diz um amigo meu. Não apavora muito, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo, acalma o coração, aquieta um pouquinho, não precisa apavorar, fica tranquilo. É sexta-feira, não precisa ficar muito apavorado, não precisa ficar muito inquieto, fica tranquilo. Jesus disse o quê? Olha, fica tranquilo, não fica ansioso demais não, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Não precisa ficar apavorado. Fica tranquilo. Olha, o que ele diz também? Olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, fadigados, que eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, angustiados, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Então eu darei descanso para as vossas almas. Jesus, ele nos dá descanso, ele nos dá segurança. Jesus, ele nos dá abrigo. Jesus, ele nos dá refrigério. Jesus, ele nos dá paz. Jesus, ele acalma as nossas almas. É interessante que o fruto do Espírito Santo, quando a gente vai ver lá em Gálatas, diz o quê? Calma, calmaria, tranquilidade, paciência, amor, gozo, alegria, paz, temperança, domínio próprio. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não é muito apavorada não, sabe, irmão? Ela é uma pessoa mansa, tranquila, suave. Tem hora que a gente tem que ficar meio veaco, né, irmão? Né? A gente é manso, mas a gente não é bobo. Né? Pastor Edilson, ele costuma falar isso. Olha, Jesus tirou o meu pecado, não minha sabedoria. Mas o povo de Deus é um povo manso, tranquilo, sábio, quieto. A gente não é um povo apavorado. A gente não é um povo que farreia, a gente é um povo tranquilo, a gente é um povo calmo. É interessante que Pedro falou assim, olha, lancem sobre ele, sobre Jesus, as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então, o que eu aprendo com isso? O Senhor, ele aquieta-nos. O que o salmista dizia? Aquieta minha alma, porque andais abatida, ó minha alma. Jesus, ele traz segurança para as nossas almas. Jesus, ele traz a quietude. Jesus, ele traz a quietude. E é interessante, conversando sobre isso, aqui com você, tem uma personagem na Bíblia que andava muito inquieta, muito insegura. Ela andava muito apressada. Ela andava muito preocupada, muito inquieta. Ela também andava muito distraída, muito insegura. Muito insegura. Mas quem que é essa? Quem que é essa mulher?
A palavra de Deus, ela vai contar uma história de duas mulheres chamado Marta e Maria. Marta e Maria. Pode beber um chá também, irmão. Pode põe um chazinho aí também para você beber. Pode ficar tranquilo. Sinta-se em casa, irmão. Sinta-se em casa. Pode beber um chazinho. Pode colocar um chazinho. Tem chazinho aí, irmão. Pode pegar aí. Fica tranquilo, viu, irmão? Isso. Senta, fica tranquilo. Marta e Maria. A palavra de Deus, ela vai contar essa história no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 até o 42. Marta e Maria. E é interessante, a palavra de Deus, ela vai contar que Marta, Jesus estava andando, Jesus ele estava caminhando, a palavra de Deus vai dizer que Jesus e os discípulos estavam pelo caminho, né? Estavam andando ali no povoado ali, e a palavra de Deus diz que Marta hospedou Jesus na sua casa. Em algumas traduções vai dizer que Marta recebeu Jesus em sua casa, no versículo 38. E é interessante que a gente tem que receber Jesus na nossa casa. Deus falou forte comigo esses dias. Olha, Redner, você tem recebido tanta coisa na sua casa. Você tem recebido tanta coisa na sua casa por meio da televisão, por meio do celular. Você tem recebido tanta gente na sua casa, mas você não tem me recebido. Você tem recebido tanta coisa na sua vida, você tem ingerido tanta coisa na sua vida, mas você não tem me recebido, Redner. Você não tem me recebido na sua vida. Você não tem me recebido na sua vida. Marta, ela hospedou Jesus na sua casa. Marta, ela recebeu Jesus na sua casa. E muitas vezes a gente tem recebido tanta coisa na nossa vida, a gente tem ingerido tanta coisa, tem absorvido tanta coisa na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Você tem guardado tanta coisa na sua vida, no seu coração, mas você tem esquecido do principal, de receber Jesus na sua vida, de receber Jesus na sua casa. Você recebe os seus amigos para farra, você recebe os seus amigos para fazer uma festa na sua casa, você recebe os seus amigos para ver um jogo na sua casa de 3 horas. Você gasta tanto tempo em frente à televisão, 3 horas de frente à televisão, mas você não gasta 3 horas, 2 horas, 1 hora de prazo de intimidade com Jesus na sua casa. Isso me constrangeu de uma tal maneira que eu tenho decidido a mudar algumas coisas em casa. Esse dia eu tirei um tempo a mais lá em casa. Esse dia Deus me incomodou. Esse dia eu me ajoelhei lá em casa e falei, vou ficar aqui orando. Vou ficar aqui buscando a Deus. E é interessante que Deus dá o resultado. Quando a gente se entrega, quando a gente recebe Jesus na nossa vida, na nossa casa, Deus ele fala. Quando a gente paga um preço em oração, quando a gente busca, quando a gente recebe, quando a gente faz assim como Marta fez, ela hospedou Jesus na sua casa. Ela hospedou Jesus na sua casa. Ela recebeu Jesus na sua casa. E é interessante, quando eu estava orando ali a Deus lá em casa, Deus falou forte no meu coração. Deus falou forte no meu coração. Porque tem muita coisa roubando o nosso momento de intimidade com o Senhor. Tem muita coisa roubando o nosso momento de intimidade, de oração, de secreto com o Senhor.
E muitas vezes o que tem roubado o nosso momento de intimidade, de relacionamento, de secreto com Jesus, tem sido o excesso de responsabilidades. Deus falou o seguinte comigo: olha, Reide, as suas responsabilidades não podem te privar da minha intimidade. Eu vou repetir para você entender. As minhas responsabilidades não podem me privar da minha intimidade. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da sua responsabilidade, você tem que executá-la. Só porque é o seguinte, a sua responsabilidade depende totalmente da sua intimidade com Jesus. Porque sabe o que Jesus diz em João? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que a sua responsabilidade não pode privar você da intimidade, do secreto. Até porque as nossas responsabilidades dependem totalmente da nossa intimidade com Jesus. É interessante porque Marta, ela recebeu Jesus na sua casa, e isso é muito importante, a gente receber o Senhor na nossa casa. É interessante que eu me lembro que eu recebi Jesus Cristo na minha vida há algum tempo, antes mesmo de eu me converter, antes mesmo do Senhor converter eu a Ele, antes mesmo de eu converter a Jesus Cristo. Teve um culto em uma igreja e o pastor me convidou para ir à frente e receber Jesus. E eu fui e recebi Jesus na minha vida. Mas é interessante que só receber Jesus é bom, é importante, muito importante. Só porque receber Jesus Cristo sem criar um ambiente de intimidade, de relacionamento, fica meio vago. Eu me lembro que eu recebi Jesus só porque eu não converti, eu não criei um ambiente de intimidade com Deus na minha casa, no meu quarto. Eu não criei um ambiente de relacionamento com Deus na minha vida. E é interessante que foi isso que aconteceu com Marta. Por mais que ela hospedou e recebeu Jesus na sua casa, ela esqueceu do principal, do primordial, que é ter intimidade com Jesus, que é criar um vínculo, um elo, um espaço, um tempo de intimidade com Jesus. Ela, infelizmente, por mais que recebeu a pessoa de Jesus, por mais que ela hospedou Jesus na sua casa, ela esqueceu da melhor parte, ou melhor, ela esqueceu ou ela privou-se da boa parte, que é ter intimidade com Jesus. Ela esqueceu. E não é de ver que, se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar, não é que tem acontecido isso na nossa vida? Não é que tem acontecido isso na nossa vida? A gente até recebe Jesus Cristo na nossa vida, ou a gente até compreende, né, que a gente tem que receber Jesus na nossa vida, mas a gente tem esquecido do principal, de se relacionar com Jesus, de orar a Deus, pagar um preço, de buscar a Deus, de ter um tempo de qualidade de oração diante de Deus. A gente tem esquecido disso.
A gente vem à igreja, a gente vai na igreja aos domingos, às quintas, às quartas-feiras, mas em casa, no secreto, onde ninguém vê, a gente tem deixado a desejar. A gente não tem criado esse tempo. Na verdade, a gente não tem semeado, melhor dizendo, vou ser mais profundo. A gente não tem semeado um tempo de qualidade com Deus. A gente não tem semeado um tempo de qualidade com Deus. E a gente não tem gerado no secreto algo de intimidade com Deus. Algo de intimidade com Deus. E muitas das vezes a gente tem trazido aquilo que a gente não tem semeado, aquilo que a gente não tem gerado no secreto para o público. É aí que muitas vezes a gente tem se frustrado. Porque aquilo que eu não tenho gerado, germinado, semeado no secreto, torna-se hipocrisia eu trazer para o público, a público. Torna-se uma hipocrisia. Porque é interessante, Marta, ela não entendeu que a melhor parte não era receber, mas se envolver com a intimidade com Deus. Eu vou repetir para você ver. A gente vai conversando aqui, é tranquilo, gente, é tranquilo. Marta, por mais que ela recebeu, ela não compreendeu que melhor do que receber é se envolver com a presença de Deus. Porque tem muita gente recebendo, mas não está se envolvendo com a presença de Deus. Ela não se envolve, ela não se envolve nos braços de Jesus, ela não se envolve no companheirismo que é a pessoa de Jesus, ela não se envolve nos braços do papai. Ela não se envolve, ela não se entrega à pessoa de Jesus. Ela não desfruta da boa parte que é Jesus. Logicamente o texto fala de 3 pessoas, né? Marta, Maria e Jesus, mas hoje o Espírito Santo quer só falar de Marta. Tem várias pregações aí que o povo fala de Maria, de Marta, de Jesus, mas o Espírito Santo está me incomodando, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Marta, ela recebeu, mas ela não se envolveu. Marta, ela não se envolveu com Jesus. Marta, ela não se envolveu. Muitas vezes nós, as pessoas, vêm à igreja, mas ela não se envolve com a mesa. Que isso, rei? Como assim? Ela não se envolve com os irmãos, ela não tem comunhão com os irmãos, ela não tem intimidade com os irmãos. Ela não tem um serviço, ela não serve a mesa, ela não serve a igreja. Ela não se envolve. É onde que muitas pessoas ficam frustradas. Sabia disso? Marta, ela recebeu, mas não se envolveu. Deus está falando, né? Deus está falando, Deus está ministrando. E é interessante no versículo 39, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte, a respeito de Maria, sua irmã de Marta.
No versículo 39, a palavra de Deus diz o seguinte: tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus e ouvia os ensinamentos, a palavra de Deus. Assentando-se Maria, ouvia as palavras de Jesus. Marta, no entanto, andava agitada e distraída, de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço sozinha aqui? Olha só para você. Olha só para você ver. Ainda Marta vira para Jesus e diz: olha, diz a Maria que venha me ajudar, eu preciso de ajuda aqui, Jesus. Pede ela para vir me ajudar. Olha só para você ver que interessante, irmão. Olha só para você ver. Que coisa, que coisa. Maria, ela entendeu qual que era a boa parte, a melhor parte. Porque Maria, ela também, certamente, recebeu Jesus na sua casa. E ela não somente recebeu, mas também se envolveu com Jesus, ao contrário de Marta. E a palavra de Deus diz que Marta, por não se envolver, por não compreender aquilo que era essencial, aquilo que era primordial, a palavra de Deus diz que ela ficou agitada. Em algumas traduções vai dizer que ela ficou agitada e também ela ficou distraída. Distraída. Porque quem não se envolve, quem só recebe e não se envolve, em algum momento ela vai ficar distraída, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar angustiada e ela vai se envolver em muitos serviços. A palavra de Deus diz que Marta, ela se envolveu em muitos serviços. Ela ficou ocupada em muitos serviços. A pessoa que só quer mente receber, mas não quer se envolver, em algum momento ela vai ficar distraída. Você está entendendo o que eu quero dizer? É interessante que muitas vezes a gente chega na igreja, a gente recebe Jesus, a gente cultua, mas infelizmente tem hora que a gente perde o foco. Você está entendendo o que eu quero dizer? Marta, ela perdeu o foco do principal, que é a intimidade com Jesus. Ela perdeu o foco de se assentar à mesa e ouvir os ensinamentos de Jesus. Marta, ela perdeu o foco de se assentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra de Deus. Ao contrário, Maria, ela entendeu, ela percebeu, ela recebeu e se envolveu com Jesus. E Maria, por não entender isso, ela ficou distraída. Ela ficou ocupada com muitos afazeres. Deixa eu te falar aqui, toma cuidado. Toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ficar muito envolvido com as coisas que a gente tem que fazer, com as nossas responsabilidades, e a gente vai perder a nossa intimidade. Você sabia que tem muita gente frustrada na igreja porque ficou muito
preocupado e até mesmo distraído com as atividades e perdeu o foco da intimidade. Ela se envolveu tanto com a obra, mas se esqueceu do Deus da obra. Tem muitos pastores assim, sabia? Tem pastores que envolvem tanto com a obra, mas que se esquecem do Deus da obra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O seu primeiro ministério é relacionamento. E relacionamento com Deus. O seu primeiro chamado é ter relacionamento com Deus. Intimidade, envolvimento com a pessoa de Jesus. Você lembra quando você se converteu a Deus? Você ficava horas. Deus me levou esses dias ao primeiro amor. Ficava horas no meu quarto orando a Deus, lendo a palavra, jejuando, buscando. E eu não queria sair dali, eu queria só orar. Eu queria conhecer Jesus. Eu queria me envolver com Jesus. Eu queria me lançar, me entregar, me sacrificar. Porque eu queria conhecer aquele que me amou, aquele que me salvou, aquele que se doou, aquele que se entregou lá na cruz do Calvário por minha vida. Eu ajoelhava ali no quarto, eu orava, eu clamava, eu buscava. Maria, ela entendeu isso, que a melhor parte era ter intimidade, era se envolver na presença de Deus. Ao contrário de Marta, ela ficou muito preocupada, ocupada demais com os serviços. Você não está preocupado demais não com aquilo que você tem que fazer, com aquilo que você não fez, irmão? E está esquecendo de tirar um tempo para Jesus, de fechar a porta do seu quarto e na intimidade, no secreto, o buscá-lo de todo o seu coração, em espírito e em verdade. Eu creio que Deus, nesses dias, está chamando uma geração que tire um tempo, deixa o serviço de lado, O carro, irmão, tem hora que ele tem que abastecer, não é? Tem hora que a gente tem que ser como um carro, a gente tem que tirar um tempo para abastecer, irmão. Abastecer da presença de Deus. Abastecer, nos enchermos. A palavra de Deus diz o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. A gente só nos enche do Espírito Santo e vive em Espírito, anda em Espírito, se a gente nos enchermos no secreto. Se a gente semear no secreto, se a gente investir tempo no secreto. Secreto, meu irmão, não é perder tempo, é investir tempo. Eu vou perder tempo no secreto. Não, é investir. É investir tempo. No versículo 41, é interessante, olha só, Marta, ela pediu para Jesus que tirasse Maria da melhor parte, da intimidade. Sabe por quê? Porque tem muita gente que perdeu o sentido da intimidade, da melhor parte, perdeu o entendimento da melhor parte, ela recebeu, mas não se envolveu, e quer tirar as pessoas que estão na intimidade. Tem muita gente que é assim, que não está na intimidade, e por se preocupar, por estar distraída, quer tirar da presença aquele que está na presença, aquele que está no foco, aquele que está na intimidade. Deixa eu te falar, toma cuidado, viu, irmão? Toma cuidado. Por você estar distraído, preocupado, ocupado com muito serviço e tentar tirar os irmãos, os pequeninos, da intimidade. Toma cuidado, viu? Não faz isso não. Jesus está de olho. Não tenta tirar os pequeninos da intimidade. Não tenta não. Não coloca a mão nos pequeninos não. Não tenta tirar os pequeninos da intimidade não, viu? Não bloqueia a intimidade dos pequeninos. Não bloqueia a intimidade dos pequeninos. Pastores, líderes,
Não bloqueie a intimidade dos pequeninos. Deixe os pequeninos orar, deixe os pequeninos clamar. Isso é sério. O reino de Deus é uma coisa séria. É uma coisa séria e tem responsabilidades. Não tire os pequeninos da mesa. Não tire, não tire. Não tire os pequeninos do principal, da boa parte. Não bloqueie a intimidade dos pequeninos. Marta queria bloquear a intimidade de Maria. Não bloqueia. Isso muitas vezes não é pregado. Mas isso que a palavra de Deus estava dizendo. Marta queria bloquear a intimidade de Maria com Jesus. Não bloqueia a intimidade dos pequeninos. Jesus fala isso. E dela não será tirada. Não tira, irmão. Não bloqueia, não tira. Não pesa os pequeninos. Se envolva, irmão. Se envolva. Não só recebe. Tem gente que vai na igreja só para receber, mas não vai se envolver. Se envolva, irmão. Se envolva. E Deus fará uma grande obra na sua vida. Deus fará uma grande obra na sua vida. Se você se envolver, de você não vai ser tirado, irmão, a melhor parte. Antes, Jesus vai te envolver num ambiente de glória e vai te levar, irmão, no lugar do santo, e dali você não vai sair, irmão, dali você não vai sair, e você que saiu, volte para a boa parte, volte para o santo dos santos, volte para o lugar de intimidade, volte para o secreto, volte para o ambiente de glória, volte, vamos voltar. Jesus está chamando uma geração que está voltando para o ambiente de glória, para o ambiente de aquebrantamento, para o ambiente de contrição, para o ambiente de arrependimento. Esse é o ambiente. É o ambiente que Maria estava. Era o ambiente que Maria contemplava aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Deus não nos chama para a gente ter comunhão só com as mãos de Jesus, mas também aos pés. Aos pés de Jesus. Aos pés. Meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu não quero ter comunhão só com as tuas mãos, eu não quero só receber, mas eu quero ter comunhão com os seus pés, eu quero me entregar, eu quero me envolver, leva essas pessoas a se envolverem no ambiente de glória, aos seus pés, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão. Um forte abraço, que Deus te dê graça nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.